Queridos, vamos abrir a palavra em Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 13. Se você puder ficar de pé, amém. Então, o Lucas vai colocar o Evangelho de Lucas ali, né, Lucas? Então, se você não achou... Amém. Lucas 11, capítulo 11, do primeiro versículo até o versículo de número 13. Você achou daquele glória a Deus bem abençoado? Amém. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar por seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, ele dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhes-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou que se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém? Coloque então a Bíblia aí no banco, dê a mão ao seu irmão, nós vamos orar, pedindo ao Senhor a revelação, o entendimento dessa palavra. Ore por você, ore também pelo irmão que está ao seu lado, e peça que o Senhor, por esta palavra, venha nos alimentar, nos fazer entender e discernir coisas do coração do Pai. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia a alcançar um coração igual ao Teu e a vivermos, ó Deus, de maneira a alegrar e agradar o coração do Senhor. Sem o Senhor nós não conseguimos. Sem o Senhor iluminar o nosso entendimento e nos dar, Deus, ó Pai, clareza, Senhor, Deus, ó Pai, como podemos nós vivermos a fim de agradar o coração do Senhor? Por isso, Senhor Deus, nós não queremos apenas estar diante desse texto, Senhor Deus, com o nosso conhecimento cognitivo, mas queremos nos abrir para que o Senhor ministre essa palavra, esta verdade, como de fato ela é, e essa verdade, ela seja para nós hoje, o pão e água, seja alimento, seja algo, Senhor Deus, que verdadeiramente venha mudar o curso da nossa vida e da nossa história, Senhor. Portanto, Senhor, o Senhor é um Deus que faz coisas tremendas, o Senhor é Deus que dá visão aos cegos, que dá audição a surdos, Tu é Deus que faz os mudos falarem. Eu quero Te pedir que nesta ministração desta palavra, os olhos espirituais de cegos possam ser abertos, os ouvidos espirituais, ó Deus, ó Pai dos surdos, se abram, e a mudez, Senhor Deus espiritual, Senhor Deus, se renda à magnitude da Tua palavra, da Tua presença, e nós passemos a ser pessoas de visão, pessoas, ó Deus, que entendem a palavra e pessoas que anunciam a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, fala com a gente, ministra o nosso coração, pois nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Dá aquele abraço gostoso no irmão, na irmã, aquele beijo na testa, em nome de Jesus, amém? Olha para o seu irmão, fala assim com o seu irmão: você é um bonitão de Jeová. Eita glória, né? Amém. Glória a Deus. Tem gente que, quando você fala uma coisa dessa, mesmo profeticamente, toda a unção de feiura vai embora e entra a unção de boniteza, né? Amém.
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Tem como a gente se relacionar com alguém e não comunicar com alguém? Tem? Tem? Se o Alexandre fica de falar com você, como é que fica? Vai estremecer o relacionamento? Vai estremecer, não vai? Nós temos que falar. Relacionamento você tem que falar. As mulheres geralmente levam isso mais a sério do que os homens. Elas falam mesmo, né? Mas o fato é que relacionamento, se não tiver comunicação... Já dizia, como é que dizia lá o falecido Chacrinha? Quem não se comunica, se estumbrica. Então, não tem como. Ele já falava isso. E assim, se você não comunicar, você está lascado. Você precisa comunicar. Olha para o seu irmão assim e fala para o seu irmão assim, Robson, olha, cara, se você não comunicar, você está lascado. Você tem que comunicar. Tem que falar. A comunicação pressupõe não que apenas eu fale, mas principalmente que eu também esteja disposto a ouvir. Aliás, se eu estiver mais disposto a ouvir, quando eu for falar, eu vou falar com mais precisão. Se eu ouvir mais, eu vou falar com mais precisão e vou falar coisas acertadas, porque eu estou dando ouvidos para ouvir. Então, o primeiro momento da comunicação nasce na capacidade da audição, de ouvir. Quem ouve mal, fala mal. Quem não ouve nada, fala nada. Mas quem ouve coisas acertadas, vai dizer coisas acertadas. Sim ou não? Então olha para o seu irmão e fala assim, cara, quer comunicar bem? Passa a ouvir. Amém. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Vou fazer muita pergunta agora no início. Vocês concordam que quando nós estamos nos relacionando com pessoas, pode acontecer que no meio desse relacionamento, nós começamos a usar a palavra que o outro usa. Às vezes nós pegamos o cacuete que o outro tem. E quando o casal ele já está bastante tempo casado, e esse bastante tempo significa crescimento em qualidade, em alguns casais parecem que as feições também mudam. E parece que eles são irmãos. É só impressão minha isso? Ou vocês percebem essas coisas também? Vocês percebem isso? Percebe, Mateuzinho? Percebe? Quem percebe faz assim com sua mão, levanta a mão e fala assim, é verdade, pastor, né? É verdade. Quando nós admiramos alguém, aí muda tudo de figura, porque nós admiramos aquele alguém e nós, de certa feita, queremos ser parecidos com aquele alguém. Se nós gostamos de um determinado pregador, quem é pregador vai querer imitar o pregador. Se nós gostamos de um jogador de futebol, você pode ser ruim pra caramba, mas você vai acreditar que você é igual ao Neymar, né? Aí você faz o tupete do Neymar, né? Você faz tudo que ele faz, só não tem a habilidade do cara. Mas ninguém precisa ver você tendo habilidade, só aparecer com ele, né? Então assim, a gente começa a tomar contornos e formas da pessoa com quem nós admiramos. E legal é poder perceber que isso também é verdade na palavra do Senhor, porque o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, vai nos dizer isso. Os discípulos estão andando com Jesus, e eles não estão andando com Jesus a pequenas horas do dia, não, eles andam com Jesus 24 horas. Eles dormem com Jesus, eles acordam com Jesus, eles tomam café da manhã com Jesus, eles almoçam com Jesus, eles entram e saem de cidades com Jesus, eles participam dos momentos, né, de milagres com Jesus, eles participam do choro de Jesus e participam das alegrias de Jesus. Há um relacionamento íntimo entre eles. E dentro desse relacionamento que os discípulos têm com Jesus, algo chamou a atenção dos discípulos. O que chamou a atenção para eles? Segundo o texto, dá uma olhadinha lá. O que chama a sua atenção no texto? O que chamou a atenção para os discípulos? Os discípulos estão vendo Jesus orando. E os discípulos olham para Jesus, Jesus ora nas madrugadas, ora pelas manhãs, ora à tarde, o cara não para de orar. Aliás, parece que o cara nem dorme, ele está toda hora orando.
E eles começam a perceber que Jesus faz isso com tanta intensidade, com tanta veemência, com tanta paixão, que isso começa a tocar o coração deles. E eles começam a olhar para eles próprios e começam a dizer assim: poxa, nós não oramos conforme ele ora, nós não temos essa vida intensa de oração conforme ele tem. E eu acredito que eles devem ter começado a falar uns com os outros, e de repente o Filipe estava falando lá com o Tiago falava com o Paulo, que o Paulo falava com o Pedro. Eles deviam comentar entre eles e dizer assim: poxa, já viu como é que o mestre ora? Será que esse cara fica tanto falando que ele sobe para o monte, ele só desce do monte quando amanhece? Que será que ele tem tanto argumento para poder falar com Deus assim? Nós não conseguimos isso, Pedro, nós não conseguimos isso, Tiago, nós não conseguimos isso, Filipe. E aí eles estão conversando até que um vai e pergunta. E um chega para Jesus e pede algo a Jesus. Ele fala com Jesus assim: Jesus, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Nós precisamos aprender a orar conforme o Senhor ora. Nos ensina então a orar, porque os discípulos de João Batista ensinou a eles uma oração. E nós queremos aprender com o Senhor também como nós devemos orar. E Jesus ensina os discípulos a orar. E nessa oração de Jesus, ele está ensinando alguns princípios que são norteadores em nossa oração. Primeira questão que ele fala é que tudo começa a partir do momento em que o reino de Deus passa a ser a centralidade da minha busca e da minha vida. Porque ele começa a oração, o que ele fala? Ele fala assim: Pai, ora, ele está identificando a oração a Deus Pai. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando ele fala a esse respeito, Jesus está ensinando aos seus discípulos, a mim e a você também, que a busca pelo reino precisa ser a prioridade do discípulo. E não as necessidades dos discípulos são a prioridade. Mas ele começa a ensinar a mim e a você que quando nós oramos, nós precisamos buscar entender a vontade de Deus. A nossa maior preocupação em nosso coração é buscar entender o que move o coração de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é a prioridade de Deus, o que Ele deseja, o que Ele quer, o que Ele está fazendo. Então ele começa a ensinar os discípulos que a primeira questão é: diga para eles: Senhor, me revela quem o Senhor é, me revela a tua vontade, me revela, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer que eu faça, me revela, Senhor Deus, aquilo que está no teu coração. Eu quero conhecer, eu quero viver a tua vontade. Então esse discípulo, ele não está orando pelas suas necessidades, ele começa orando para entender a vontade de Deus. Eu entendo. E quando esse homem, essa mulher, esse discípulo e discípula começa a orar para entender o coração de Deus, e começa a fazer perguntas a Deus a esse respeito, né? Senhor, o que o Senhor tem a dizer, Senhor? Porque nós não aguentamos mais perceber as injustiças, nós não conseguimos mais, Senhor Deus, ó Pai, estar diante de gente que não conhece o Senhor e que aborrece o Senhor. Senhor Deus, o que o Senhor tem a dizer, Senhor, para Muriaé, o que o Senhor tem a dizer, Senhor Deus, para a minha vizinhança, Senhor Deus, o que o Senhor tem a dizer? Como está o teu coração a esse respeito, Senhor? Senhor, compartilha conosco, Senhor Deus, as coisas que estão dentro do teu coração. Qual é a angústia do seu coração, Senhor? Qual é a alegria que move o teu coração, Senhor? O desejo do discípulo por conhecer o coração do Pai. Primeiro busca minha e sua tem que ser essa. Porque quando nós entendemos e conhecemos o coração do Pai, eu creio, querido, que coisas como, por exemplo, situações como a agitação da nossa vida vai passar. Por que vai passar? Porque Jesus também ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E ele diz assim: busca primeiro o reino e a justiça. E depois ele complementou e disse o seguinte: o que ele diz? E as demais vos serão acrescentadas. Você vai olhar lá em Mateus ele está dizendo justamente disso: a prioridade é o reino, a prioridade é a vontade dele. Os 10 mandamentos, eles são praticamente, né, tem um resumão dos 10.
em 2 princípios. Quais são os 2 princípios que nós resumimos os 10 mandamentos? Amar a Deus e o que vem primeiro? E o que vem segundo? Tudo em primeiro na vida do homem e da mulher de Deus tem que ser o reino, tem que ser entender a vontade dele, tem que ser e compreender aquilo que move o coração de Deus, porque uma vez que nós entendemos isso, e uma vez que nós começamos a compreender aquilo que vai mover o coração de Deus, meu querido, nós não vamos mais ficar ansiosos, nós não vamos ficar mais agitados, nós não vamos mais, queridos, errar o foco da nossa oração, mas nós teremos paz, nós teremos segurança, nós teremos um coração aquietado e nós não teremos mais a nossa alma tão agitada. Porque nós passamos a conhecer quem é Deus. E uma vez que nós passamos a conhecer quem Ele é, meu querido, você fica mais seguro em tudo que você vai fazer. Você já não fica mais ansioso com o que poderá vir a acontecer. Porque a sua vida já está entregue nas mãos do Senhor. Por isso, quando ele começa a ensinar a oração, ele fala assim: busque em primeiro lugar o reino. A sua busca diária precisa ser entender o meu coração e o meu reino. O que é reino? Reino são os princípios que estão no coração dele. Reino significa a cumprir a vontade dele. Reino significa que existe um modo de ser cristão, que nos identifica e nos faz ser cidadãos celestiais. Busca entender isso. Por exemplo, um cidadão do reino é perdoador. Um cidadão do reino, ele é um homem que faz o bem. O cidadão do reino é um homem que fala a verdade. O cidadão do reino é alguém que não se incomoda com o pecado, com as injustiças. Então é uma forma de ser. E entender o coração de Deus vai nos fazer ser conforme Ele é. E quem quer isso? Somente aqueles que estão andando com Ele, que estão admirados com Ele, que se encantam com Ele, que os olhos brilham quando falam o nome dEle, que os ouvidos se alegram quando ouvem a palavra dEle, e que o seu corpo, tudo dentro de você se mexe quando você sente a presença dEle. Esses estão querendo conhecer o coração dEle. O segundo rolo da oração, ou segunda orientação da oração de Jesus, é que Ele fala: o pão nosso cotidiano, dai-nos de dia em dia. Bom, então se primeiro eu busco o reino, no segundo momento, eu estou buscando então aquilo que é necessário para mim. Eu estou buscando o cotidiano. Eu estou buscando então em Deus. A minha oração então é uma dimensão pessoal, porque eu começo a falar com Ele: Deus, eu preciso disso. Deus, eu estou precisando de uma casa. Senhor, a minha saúde. Senhor, olha, abençoa isso. Aí são as nossas dimensões pessoais. E nós começamos a orar sobre o nosso cotidiano, aquilo que nós precisamos para poder viver. É o dia a dia. É o meu sustento diário, é a minha provisão diária. O que eu preciso então diariamente? Então eu preciso colocar isso diante de Deus. Porque a palavra de Deus também fala: se há alguém ansioso, o que ele tem que fazer? Fazer conhecida a sua ansiedade, as suas petições diante de Deus. Então aqui vai embora a ansiedade. Quando eu coloco as situações, aquilo que eu preciso diante dele, no altar dele, falo: Deus, não estou aguentando, está difícil. Senhor, move, Senhor, sustenta, Senhor, abre porta, Senhor, fecha a porta. É a nossa oração, é a nossa dimensão pessoal. São as minhas necessidades, são as suas necessidades. O Senhor se importa com elas. O Senhor quer saber delas. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer sustentar eu e você, quer nos sustentar nas nossas necessidades cotidianas e pessoais. Essas são as outras coisas que são acrescentadas. Olha, querido, e são coisas tão pequenas e coisas tão grandes também. O apartamento que eu moro hoje, eu louvo a Deus poder morar lá. Louvo ao Joel, foi o homem de Deus que me fez saber que ia alugar o apartamento. Mas eu me lembro que um dia calorento como esse, eu peguei a Sofia e o Pedro e fomos andar na calçada ali. Eu moro ali na Avenida do Contorno, né? A grande maioria de vocês eu acho que sabem onde eu moro.
Eu moro na Avenida do Contorno, quase perto da casa do Vitor do Carmo. Eu estava caminhando por ali. E eu me lembro que eu passei em frente ao prédio no qual eu moro hoje. Eu fiz uma oração, que na realidade foi uma oração assim, foi entregar para Deus um desejo. Eu falei com Deus assim, com meus meninos, orei em pensamento, falei assim: Deus, puxa vida, deve ser bom morar aqui. Senhor Deus, abre essa porta, quem sabe um dia eu vou morar aqui. Senhor Deus, o meu desejo é morar nesse lugar. Passou-se um tempo, passou-se, não sei quanto te dizer, quantos meses passaram. Não foram anos, foram alguns meses. Aí vem o Joel: pastor, achei a sua casa, pastor. Ele todo feliz. Não, olha, eu tenho que te levar lá hoje para casa, porque é o meu primo, você lembra, Joel? Meu primo ele mora lá e eu vou pegar a mudança dele. E se o senhor gostar da casa, não precisa nem ir para a imobiliária, é só entrar. Eu falei assim: amém, Joel, onde que é? É pertinho da sua rua, pastor. Eu falei assim: opa, então vamos lá, Joel. Na hora que o Joel foi no prédio, eu me lembrei daquilo da minha oração que eu fiz para Deus. E quando eu entrei naquele lugar, eu percebi como que Deus ele se preocupa com coisas tão pequenas. Eu não morava mal. A minha casa anterior não era uma casa ruim. Mas foi um desejo do meu coração, eu queria mudar. E Deus pegou e nos deu aquela casa. Por que eu não ando falando muito essas coisas com você? Porque isso é consequência. Não é por isso que você tem que buscar Ele. Eu andava na dureza, São Paulo, Espírito Santo, lá em São Paulo, pegando ônibus para lá e para cá. A Meire sabe muito disso, o Vanor, quem já morou em São Paulo, quem já esteve em São Paulo, tudo é muito longe. Eu morava em São Bernardo do Campo, trabalhava em São José dos Campos, voltava na correria louca. Se eu perdesse o ônibus de meia-noite que saía de São José dos Campos, só 6 horas da manhã, eu ia ter que dormir na rodoviária. Uma agitação na vida de São Paulo. E eu fui orar, pedindo a Deus para nos dar a condição de ter um carro. Meu irmão bateu na porta e falou assim: olha, Deus mandou te dar um carro. Eu falei assim: amém, se mandou, então me dá. Então ele nos abençoou com um carro, um Gol branquinho. Fomos para o Espírito Santo. As necessidades fizeram que eu tivesse que vender aquele carro. Fiquei um bom tempo andando com a Kombi da igreja, uma benção a Kombi da igreja. Mas chegou um ponto, alguns problemas passando com a igreja também, em relação de usar a Kombi. E nós fomos fazer oração, nós fomos orar e fomos colocar diante de Deus. E oramos. Aquele dia o Pedro já era nascido. Oramos em cima da nossa cama, eu, o Pedro e a Érica, colocamos a situação diante do Senhor. Senhor Deus, nós precisamos de um carro, o Senhor está vendo a luta. Eu queria colocar essa necessidade diante do Senhor. Não sei como, não sei se o Senhor vai nos dar a condição para adquiri-lo, se o Senhor vai mover alguém que vai nos abençoar. Mas nós queremos colocar essa situação diante do Senhor. E o Pedro, naquele dia, estava orando junto. No outro dia, logo pela manhã, o Pedro chegou, acordou, falou assim: pai, cadê o carro? Eu falei assim: meu Deus, ele não chegou ainda. Eu falei com o Pedro, falei assim: filho, o Papai do Céu está escolhendo o carro. Ele vai chegar. Deus me deu a graça e o entendimento para poder falar com ele. Um belo dia, um amigo meu vai nos visitar. E ele, vendo que nós estávamos sem carro, o Espírito Santo de Deus começou a incomodar o coração dele. E nos minutos finais ele ia embora e falou assim: poxa, Dudu, eu estou querendo te falar um negócio, não sei se você vai ficar ofendido, mas desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, eu vim disposto a dar uma oferta para a tua igreja, mas Deus está falando comigo e dá um carro para ele. Aí eu peguei e falei assim: amém. Deixa Deus te usar com força, varão. Se Deus falou. Então ele pegou, deu o carro. Aí sabe que foi mais assim, que foi mais bacana, porque eu cheguei em casa, peguei para o Pedro e falei assim: Pedrão, você lembra aquele dia que nós oramos? Lembra, pai? Pois então Deus nos deu um carro. Nós vamos em Juiz de Fora buscar o nosso carro. Era um Cadete. Eu não sei o que é comprar carro até agora. Todos os carros que eu tenho até agora são carros que eu estou ganhando de Jesus. Porque quase nenhum de vocês sabe dessa história. Porque eu não quero contar essa história para que você busque a Deus para ganhar carro. Mas eu quero que você entenda algo: se você andar com Ele, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. E se Ele for mais importante do que a bênção que você está recebendo, você não vai sair falando por aí que Ele te deu isso, aquilo. Porque, meu irmão, o carro é tão pequeno da dimensão de que Ele é. Eu não preciso do carro, eu preciso dEle.
Se eu um dia ficar a pé, vai ser ruim, é verdade. Aí eu vou começar a orar para Deus me dar um novo carro. Mas se um dia eu ficar a pé, se for permissão de Deus, eu vou andar a pé e vou ser feliz da mesma forma, porque o meu coração não está nas coisas, o meu coração está nele. Eu posso contar para você muitos testemunhos sobre isso. Posso falar muitos milagres, pequenos e grandes milagres, da dimensão sua do que é pequeno e grande, porque milagre é sempre milagre. Posso compartilhar muitas coisas que Deus tem feito na minha vida e na vida da Érica para você. Isso é rotina na nossa vida. Poderia contar para você quando nós alugamos uma casa em São Paulo, quando Deus deu uma blusa vermelha para minha esposa e tantas outras coisas mais. Mas eu queria que você entendesse algo nesta noite. Primeiro lugar é buscar a Ele. Primeira coisa é buscar o Senhor. Se você está indo para Jesus, buscando coisas, você está errando na sua oração e na motivação do seu coração. Ele até vai te dar as coisas, mas o grande risco é que você, por ter as coisas, se afastar dele. Se você entender isso, que a maior motivação do seu coração, da sua vida cristã, seja buscar Ele, só Ele importa, buscar o reino, entender só o coração dEle, compreender só o coração dEle, buscar Ele com toda a tua força, com todo o seu entendimento, se lançar diante dEle em intensidade, e se você tiver um coração disposto a morrer com Ele, para viver uma eternidade com Ele, querido, essas coisas vão acontecer com você. As coisas vão ser acrescentadas. E coisas serão acrescentadas sobre você, que é coisa que você talvez nem pediu, e Ele acrescentou na bênção. Ele vai acrescentando. Então, mas Ele quer saber a necessidade. Então não está errado quando nós oramos, colocando a nossa necessidade para Ele. Deus quer saber, Ele nos diz isso. Então me fala, qual é a sua necessidade? O que eu preciso fazer, filho? Então Ele está preocupado em saber a necessidade. Uma terceira dimensão da oração que eu fui vendo, e Deus falando comigo, é que Ele fala assim: perdoa os nossos pecados. A oração que nós pedimos perdão. E Jesus, Ele coloca a condição: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. Então nessa oração, o Senhor Jesus está ensinando para mim e para você, que eu preciso entender que ser cristão precisa ser um homem, uma mulher que saiba se relacionar bem com Deus e se relacionar bem com o próximo. Por isso, como eu me relaciono bem com Deus, quando na minha vida não tiver nada que verdadeiramente vai macular, vai interromper a minha comunicação com Ele. O que é isso? O pecado. Então, quando eu oro a Deus e confesso os meus pecados, e Ele me perdoa, eu tenho acesso ao coração dEle, Ele ouve as minhas orações, e eu posso ouvir a voz dEle, porque agora a minha via de acesso a Ele, ela está limpa, porque agora os meus pecados foram confessados, foram abandonados, não há nada mais que me tira da presença dEle. Então eu e Deus estamos bem, estamos nos relacionando bem. Mas aí vem o rolo do próximo, porque não tem como eu dizer que eu amo a Deus se odiar o meu irmão. Então Jesus, Ele entende que para que eu possa viver uma vida saudável, para que eu possa viver bem, não apenas com Ele, mas uns com os outros, eu preciso dar perdão, eu preciso perdoar a todos. Eu não posso ter um coração amargurado, eu não posso ter um coração que se prende, eu não posso ter um coração, meu querido e querida, que escolha a quem perdoar e a quem não perdoar, mas eu preciso de fato perdoar a todos. E Jesus, Ele diz isso com tanta clareza, que Ele diz ainda que Ele só há de me perdoar se você perdoar aqueles que te ofenderam. Porque Jesus, Ele quer que eu e você vivamos bem nessa relação que eu chamo da relação social, do nosso convívio, a relação de uns com os outros. Ele não se agrada quando o marido não conversa com a esposa e quando a esposa não conversa com o marido, quando os pais não se entendem com os filhos e quando os filhos não se entendem com os pais. Ele não se agrada quando nós, em comunidade cristã, não nos convivemos bem com todos. Ele não se agrada dessas coisas. Por isso Ele entende e Ele diz para mim e para você que para nós termos uma vida saudável, uma vida abençoada, nós precisamos viver na dimensão do perdão. Isso são princípios. Jesus está ensinando os princípios.
E Jesus está falando o seguinte então comigo, com você. O primeiro motivo da sua oração é buscar a minha vontade. Segundo prioridade da oração, apresenta as suas necessidades, o que você precisa na sua vida cotidiana. O que você precisa na sua vida cotidiana, apresenta para mim. Terceiro motivo, o Senhor quer que nós vivamos bem uns com os outros. O Senhor quer que a gente viva em paz uns com os outros. O Senhor quer que nós sejamos vida saudável. Amargura não combina com vida saudável. Ressentimento não combina com vida saudável. Ódio não combina com vida saudável. Desejo de vingança não combina com vida saudável. Então o Senhor Jesus está falando, olha, viva nessa dimensão. E o quarto ponto da oração que eu aprendo com ele, é que ele fala assim, e não nos deixe cair em tentação. Aqui eu entendo que é a continuidade. Aqui é a continuidade do discipulado. Aqui é quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ele começa a orar para ele e entende que ele precisa avançar sempre mais. E ele entende que ele não pode se deixar prender pelas tentações da vida ou do seu próprio coração, das suas próprias paixões. Hoje, quando nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos para muitas pessoas que iniciaram bem a caminhada cristã, mas chegou um determinado momento da caminhada dele, eles amaram mais as suas paixões, eles amaram mais as suas tentações, e eles abandonaram o Cristo, eles abandonaram a Jesus Cristo, porque eles amaram a ter que satisfazer os seus próprios desejos pessoais. Então, quando lhe vieram as tentações, eles não resistiram ao ponto de não retornar ao pecado, mas eles cederam às tentações, com a desculpa de dizer que a carne é fraca. E eles voltam novamente, a Bíblia usa uma expressão forte com isso, mas eles voltam ao vômito, eles voltam a comer do próprio vômito. Por quê? Porque eles não resistiram às tentações que vêm sobre todos. Se você aprender a resistir às tentações, você não vai viver pecando. É muito melhor você confessar uma tentação do que ter que confessar um pecado. Porque Satanás, para nos tirar do caminho de Deus, ele nos tenta. E as áreas das tentações, queridos, elas são comuns no coração de todos nós. Tem gente que é mais tentado na vida da sexualidade, tem gente que é mais tentado na vida das riquezas, tem gente que é mais tentado na vida do saber. São essas as portas que Satanás vai batendo. Se um camarada teve um histórico de promiscuidade sua, se o seu pecado era conhecido na área da promiscuidade, essa área da maior tentação dele. Se o camarada foi tentado na área das drogas, dos vícios, essa é a maior área de tentação para ele. Se um camarada foi tentado pelo pecado de ter dinheiro, de ter status e poder, essa é a maior tentação na área da vida dele. E assim sucessivamente. Cada um de nós, querido, nós temos uma área de vulnerabilidade dentro da gente. E são essas áreas que Satanás ele vem a tempo, fora de tempo, em momentos, no início mais comum, mas mesmo quando é o mais resistente em Cristo, ele ainda vem, fazendo com que eu deixe de caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Eu chamo isso das densas trevas. O que são as densas trevas? A Bíblia diz isso sobre as densas trevas. As densas trevas é quando você está numa boa, e de repente parece que um poder se apodera do ambiente onde nós estamos, a nossa mente gira, o nosso pensamento começa a rodar, nós começamos a desejar muitas coisas, e nós começamos a pegar um pensamento, e nós começamos a gostar do pensamento, e nós começamos a sentir prazer no pensamento. Eu tenho aprendido com o Senhor há muito tempo atrás, que a melhor maneira de você sair é quando começou o seu pensamento, repreende e foca a sua mente em outro lugar. Não comece a ficar pensando, não deixa a sua mente devagar. Não deixa a sua mente, filho, andar não. Focaliza ela em Cristo, traz ela cativa em Cristo. E você vai sair logo das suas tentações. Sabe o que eu entendo nisso que Jesus está falando?
Jesus está dizendo para mim e para você o seguinte, fala assim, a vida cristã precisa ter continuidade. Então quando você vai orar, começa a me pedir isso, porque nós só nos livramos de situações debaixo do poder e da autoridade dele. Então ele começou a dizer para mim assim, Alexandre, ele fala comigo e fala com você assim, ele diz para nós, fala assim, então ora pedindo para que eu venha livrar vocês das tentações. Não se deixe arredar pelas tentações, elas são muitas, elas vêm sobre todos nós. Todos vocês são tentados. Todos nós somos tentados. Todos nós temos que dizer não ao pecado todos os dias. Todos nós. Uma coisa que eu tenho aprendido é que geralmente o ser humano ele pensa assim, eu vou à igreja, cheguei à igreja, o pastor disse uma palavra abençoada e me chamou à frente para receber uma oração. No imaginário popular, na mente das pessoas, está mais ou menos assim. Eu vou naquele lugar, ele vai botar a mão sobre mim, ele vai orar por mim, e eu vou ser liberto, plenamente daquilo. E a gente vem, nós recebemos a oração, é uma bênção, nós saímos mais leve, é verdade, Deus nos toca e é verdade. Só que existe a segunda, a terça e a quarta e a quinta, e na segunda, na terça, na quarta e na quinta a tentação vem. Mas é minha responsabilidade, minha e sua, sair das ciladas, sair da tentação. Mas Deus nos deu poder para resisti-las. Mas o que nós imaginamos muitas das vezes é que nós não vamos precisar de ter a nossa participação. É só Deus vir fazer e acabou. Não! O Senhor disponibilizou em nós poder. O Senhor disponibilizou em nós a autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. O Senhor disponibilizou em nós poder para resistir ao poder do pecado. E se você crer nisso, meu irmão, minha irmã, nenhum pecado te pega mais, porque Deus que mora dentro de você, o poder de Deus atuante dentro de você, o poder residente de Deus, há de fazer forte nas tentações. Mas eu tenho que entender isso, e eu preciso exercer esse poder. Está na sua mão. Você recebeu muito mais do que simplesmente ele vir e tirar algo, mas você recebeu um toque de Deus, mas recebeu chave, autoridade e poder para continuar caminhando e não se deixar enredar pelo pecado e pelas tentações. Ah, pastor, você já parou para poder pensar? Porque algumas pessoas rompem com os seus vícios, similares aos seus, e você não consegue romper com os seus vícios. Ele é melhor do que você? Deus deu uma porção maior para ele do que para você? Não. O negócio é que ele creu, e o rolo, e o bom rolo, é que ele entendeu que ele tem poder para resistir. E ele tomou uma decisão firme no seu coração: eu não volto mais para o meu vômito. Isso é mudança de vida, que requer de mim e de você, mas ele é conosco. Não é que eu tenho condições para isso, não, o poder dele está em mim para vencer. É ele que me faz forte. Quando o Senhor ele me fez entender isso, esses 4 pontos, me revelando os 4 pontos, os 4 princípios, Deus me disse também o seguinte: que após Jesus ensinar todos esses princípios que fazem parte de uma oração, não é uma vã repetição, mas é uma oração, é um diálogo, um relacionamento. Jesus ensinou também o seguinte para aqueles homens, ensina para a gente, que a nossa oração ela não pode ser ocasional. O que é oração ocasional? O que é oração ocasional? O que é, Robson, oração ocasional? O que é? Ajuda o Robson lá. O que é oração ocasional? Faço de vez em quando. Eu oro de vez em quando. Eu oro quando me dá vontade. Eu oro quando eu tenho maiores necessidades. A oração ocasional é aquela que, porventura, você a faz.
E Jesus está dizendo o contrário. Jesus está falando assim: a oração não pode ser ocasional. A oração ela precisa ser constante, ela precisa ser perseverante. A oração ela tem que ser feita todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu não posso deixar de orar nenhum minuto sequer. É aquela minha oração que eu dobro os meus joelhos, na minha casa, no meu quarto, na igreja de 6 às 7 da manhã. É a oração que eu faço no culto público. É a oração que eu faço quando eu pego o ônibus, quando eu estou dentro do carro. Porque o homem e a mulher de Deus, que tem um relacionamento com Deus, ele comunica com Deus. E quando ele comunica com Deus, ele ora a Deus. Mas não é monólogo, porque ele fala, mas ele está disposto a ouvir a Deus. Então aí não cabe aquela oração que nós fazemos, quando nós acordamos e nós falamos: Deus, obrigado por o dia, que o Senhor me abençoa nesse dia, que o Senhor abençoe o café com pão, que o Senhor abençoe o meu trabalho, em nome de Jesus, amém. Não! Porque fazer essa oração é como um filho que chega para o pai e fala assim: pai, vou trabalhar, me dá a sua bênção. E o pai pega e fala assim: vai com Deus, meu filho. E aí o filho está saindo e o pai fala assim: ei, peraí que eu quero falar contigo algo. E o filho fala assim: eu não tenho tempo, pai, eu preciso ir trabalhar. E de repente o pai tem algo para falar tão importante para ele aquele dia. Na verdade ele sempre tem algo muito importante para poder falar. Mas o filho, porque anda muito apressado, ele tem a bênção do pai, mas ele não conhece o coração do seu pai, porque ele está sempre muito apressado com a vida dele. Ele não tem tempo para poder parar e ouvir o que o pai dele quer dizer para ele. Essa oração constante e perseverante é essa oração de busca constante e perseverante. Essa oração não pode ser 5 minutos na sua vida. Eu quero com todo carinho e amor dizer a você: se sua vida cristã se restringe a 5 minutos de oração diária, você está longe de ser um homem que tem relacionamento com Deus. Você está longe de ser uma mulher que se relaciona com Deus e conhece o coração dele. E infelizmente eu sei que para muitos, nem 5 minutos diários possuem. Talvez 5 minutos semanais. Como você quer vencer na sua vida? Como você quer romper na sua vida, se você não relaciona com aquele que é capaz de mudar a sua história? Jesus está ensinando eles. E Jesus está dizendo assim, que a oração, ela é um sustento. Sabe o que é mais interessante? Vou fazer uma pergunta para vocês. Terceira pergunta do dia. Deixa eu fazer. Quantos de vocês todos os dias acordam morrendo de vontade de trabalhar? Todos os dias. Levanta a mão para mim, por favor. Quem que todos os dias acorda? Esses todos os dias, são todos os dias. Sol quente, chuva, enchente, filho doente, situações todas. Quantos de vocês que aqui estão, que acordam todos os dias, a finzão de trabalhar, levanta a mão? Quantos? Só o irmão lá atrás. Só um. Mas quantos de vocês, mesmo não querendo ir trabalhar, levantam e vão trabalhar? Levanta a mão. Por que vocês fazem isso? Porque vocês sabem, se vocês não forem trabalhar, vocês vão para o olho da rua. E indo para o olho da rua, vocês não vão comer, vocês não vão colocar provisão dentro de casa, vocês não vão sustentar a família, vocês não vão comprar a roupa que vocês querem, vocês não vão comprar os carros que vocês querem. Sabe o que eu acho incrível? É que a gente diz assim: pastor, eu não oro, é porque a minha vida está difícil, é porque eu estou na muita luta, é porque eu faço isso, aquilo. Não, eu não oro porque Ele não é importante para mim. Eu não oro porque eu não entendo que Ele há de suprir todas as minhas necessidades. Eu não oro porque eu não creio que Ele faz milagres ainda hoje. É por
isso que eu não oro, porque senão eu ia fazer igual ao meu trabalho. Eu não quero trabalhar, mas eu preciso ir trabalhar. Eu não quero orar, mas eu preciso orar. Então eu vou orar. Porque a gente acha que com Deus dá para viver com Deus mais ou menos. E acha que vivendo mais ou menos com Deus, nós vamos alcançar coisas grandes com Deus. Aí você pega um pastor, uma pastora, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que fala para você assim: isso que eu te digo, Deus tem um grande negócio da tua vida. Amém, Ele tem um grande negócio, mas para viver um grande negócio, tem que se envolver grandemente com o grande. Aí a gente fica pegando as migalhas, as promessas, e não age para que elas se realizem em nós. Aí a gente pega, conversa uns com os outros, a galera fala assim: cara, mas olha, tem uma promessa. Você sabe qual é a dinâmica da promessa? Você sabia que Deus nos incentiva através de promessa? Quantos de vocês que são pais, que quer que o filho estude, aí você vira para o filho e fala assim: filho, o que você quer ganhar de presente? O filho fala assim: eu quero um Xbox, quero uma bicicleta, quero uma Barbie, quero um relógio, quero um celular, sei lá, ele vai te falar alguma coisa que ele quer. Esse é mais ou menos o presente que a galera quer ganhar. Não é assim, Robson? O que você quer, Edson? O que você quer ganhar? Um Xbox, está vendo? Está te dizendo? É isso que os caras querem ganhar. Aí o pai pega e fala assim: filho, se você estudar, e se você passar de ano, eu vou te dar o Xbox. O filho fica pilhado. Aí o filho fala assim: é, pai? É. Então tá, pai. É verdade, pai? É. Aí o filho mergulha. Por que ele mergulha? Porque tem uma promessa. Você sabe por que Deus faz promessa para mim e para você? Para você mergulhar, filho. Ele faz promessa para mim e para você avançar, filho. Mas a gente às vezes tem promessa, mas não age como filhos da promessa. Nós não andamos como filhos da promessa, porque nós não buscamos, não mergulhamos e não somos intensos nele. Eu queria que você entendesse isso. Não vale, filho, não vale você ser intenso no seu trabalho. Isso é mais ou menos com Deus. Não vale você ser tão responsável no seu trabalho e ser tão irresponsável com Deus. Não vale. Tem dias que eu não quero vir pregar, tem dias que eu não quero orar, tem dias que também eu não quero ler a Bíblia. Mas eu sei que é necessário o meu pão diário. Mas eu também sei, e eu sei que você também sabe, que mesmo não tendo vontade de fazer, e uma vez fazendo, o céu desce, a glória vem. E aquele dia que começou com uma má vontade, termina com um grande milagre. Porque foi o dia do meu sacrifício. Foi o dia que eu me sacrifiquei. Quantos de vocês sabem dessa verdade? Levanta a mão aqui. Eu sei que vocês sabem disso. Sei que vocês já viveram tempos assim. Mas o que está nos faltando para que a gente continue a ser intenso? Nenhum abatimento da tua alma te paralise. Porque essa oração diária, ela é a oração perseverante. E a oração perseverante é uma luta. Os perseverantes, eles lutam. Os perseverantes, eles não se deixam deter. Os perseverantes, eles vão com tudo. Os perseverantes, eles conquistam. Porque ele é perseverante. Então, meu querido, os perseverantes são aqueles que entenderam que a oração é tão vital para mim, para você, como um alimento, e eu como todos os dias e como muito. Quer ver? Vitor, quantas vezes você come por dia? De hora em hora. Ele é igual resultado da telecena. De hora em hora ele está mastigando. Não é, Vitão? Não? Tem um espacinho de uma hora e meia, uma hora e meia, né? Cara, nós comemos o tempo todo. A oração é tão vital como a nossa necessidade de comer. E a oração é tão vital como a necessidade que nós temos de trabalhar. Somente os perseverantes vão alcançar as respostas
e as bênçãos de Deus. A perseverança também é um santo remédio, porque ela nos disciplina. Ela nos coloca em disciplina. Ela nos modela a vida. Uma vida de total dependência de Deus. Haverá um tempo que será impossível você sair da sua casa sem ao menos ter dado 1 hora de oração para Ele. Porque é o seu café da manhã com o Criador do Universo. O que Jesus falou com os seus discípulos quando Ele estava lá no monte para ser crucificado? Ele chamou os caras para orar. Lá no Getsemane, né? Ele falou assim: nem 1 hora. Vocês não conseguem orar nem 1 hora. Queridos, nem 1 hora. O que está escrito aqui? Será que vale a pena orar até acontecer? O que você quer que aconteça na sua vida? Será que vale a pena orar até isso acontecer? Sim ou não? Eu queria te perguntar então agora, e queria que você respondesse para Deus. Por que você não ora até acontecer? Porque nem 1 hora você ora. Por que você não tem orado todos os dias? Feche os seus olhos. O ministério de louvor pode vir aqui em cima. Mas vem orando. Pensa nessa pergunta. Feche os seus olhos, pensa nela. Quando você começar a querer saber a resposta disso, de repente você vai saber o motivo que está te impossibilitando de orar, de romper e de avançar. Aí então você vai poder mudar. Se você quiser mudar. Se você quiser mergulhar. Se você quiser ir mais profundo. Fecha os teus olhos. Sei que os meninos de louvor são lindos, as meninas também são. Mas fecha os teus olhos. Faça uma oração. Pensa nisso. Por que eu não estou orando? Porque alguns não estão orando porque estão em pecado. Alguns não estão orando porque eles não acreditam. Alguns não estão orando porque eles não querem mudar. Porque estão vivendo para satisfazer os desejos da sua própria carne. Há um motivo que nos tira da oração. Alguns não oram porque estão passando por tempos difíceis. Porque o coração está abatido. Estão entristecidos. Muitos são os motivos, mas nenhum dos motivos são justificativas para não orar. Nenhum dos meus motivos, nenhum dos seus motivos são justificativas aceitas em Deus para que nós não oremos. Quando você entender isso, você está pronto então para se arrepender, para confessar o pecado de não orar e para se lançar diante dele, ser intenso, decidir por essa intensidade. Se você precisa se arrepender desse pecado de não orar, filho, se você quer se arrepender
Se você quer lançar mão das suas justificativas e se arrepender, e estiver a fim de assumir um compromisso de oração diária, eu queria te chamar para que você viesse no altar, para que você chegasse até aqui, você se movesse, sai do seu lugar, venha para o altar. Pastor, o altar vai ficar cheio? Eu acho que sim. Mas mesmo estando cheio, sai do seu lugar, move-se, vem em direção a Ele. A simples questão de nós sairmos e levantarmos já demonstra a nossa disposição. Isso fala muito. Passe um tempo em oração. É você e Ele te deu essa palavra esta noite, Ele trouxe essa palavra para você essa noite, porque Ele quer que você ande com Ele, quer que você caminhe com Ele. Ele está querendo te atrair para estar perto dEle, queridos. E quando Deus começa a nos atrair, quando Deus começa a nos chamar, quando Deus começa a falar assim: vem filho, vem que eu quero revelar, vem filho, conserta isso, filho, toma essa atitude, filho. Quando Ele começa a falar essas coisas, quando Ele começa a falar essas coisas, pode levar muito a sério, porque Ele está querendo fazer grandes coisas em nós. Ele não te chamaria para estar nesse altar se Ele não tivesse a fim de fazer algo na sua vida. Ele não traria a você uma palavra como essa hoje se Ele não tivesse a fim de fazer algo em você, na sua família.